E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que Deus colocou no meu coração, que é sacrifício. Vamos começar primeiro falando da história, né? De como era feito os sacrifícios antigamente. Começando assim, no mundo antigo, muitas religiões, inclusive o judaísmo, faziam vários tipos de sacrifícios, sendo o principal que era feito por animais, sacrifício de animais no caso. E falando especificamente do judaísmo, quando Deus pedia para sacrificar o cordeiro, ali já era um sinal claro que era o cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. No exemplo, no livro de Êxodo, quando Deus pede para o seu povo sacrificar um cordeiro para colocar o sangue dele nos umbrais das portas, porque o anjo da morte ia matar um primogênito de cada família, ali já era Deus mostrando que o cordeiro era Jesus Cristo e que o sangue era o sangue puro dele, que ia lavar a gente, banhar e nos banhar, para que quando o anjo da morte passasse, quando o inimigo fosse tentar atacar a gente, ele não ia conseguir, ele ia passar direto. Por quê? Porque o sangue de Jesus já ia estar nos banhando, nos purificando. Como no caso é assim hoje, né? E hoje, graças a Deus, isso é diferente. Porque depois do sacrifício de Jesus na cruz, muita coisa mudou. Mas o sacrifício ainda continua sendo sacrifício, mas de outra forma. E qual é o sacrifício que Deus quer de nós? O sacrifício que Ele quer, por exemplo, é o sacrifício da nossa carne, que é aquele desejo pecaminoso que a gente tem, é aquele prazer que a gente busca satisfazer da carne. Deus quer que a gente sacrifique isso. Deus quer que a gente sacrifique aquele nosso tempinho que a gente tem, que a gente às vezes fica usando para mexer no celular, ou para assistir algum filme, na Netflix, por exemplo. Ali pode ser uma forma de sacrifício, que ao invés de você estar fazendo tudo isso, você vai estar o quê? Sacrificando esse tempo para adorar a Deus, para escutar um louvor, para fazer um devocional, para fazer isso de tudo um pouco, que vai lhe edificando, que for da palavra de Deus, que for de acordo com a Bíblia, vai lhe edificando. E quando você for ver, Deus vai suprir as suas necessidades. Às vezes aquela vontade que você tem de assistir um filme, você nem tem mais. Você não vai ter mais vontade de assistir série e tal. Por quê? Porque você já vai estar tão firme na palavra de Deus, você já vai estar buscando tanto naquele momento que, ao invés de você sentir aquela vontade de assistir essas coisas, você vai sentir vontade de não parar mais de buscar. Porque aquilo ali vai lhe dando uma paz, aquilo ali vai suprindo aquele vazio que você tem. Aquilo vai preenchendo a necessidade que você tem de fazer algo. E o sacrifício que Deus quer da gente hoje é esse, que a gente sacrifica a nossa carne, quer que a gente sacrifique aquele nosso eu, que tanto quer aparecer de novo, aquele nosso velho homem, né, por exemplo. Deixa eu citar um exemplo aqui de mim. Pronto. Quando eu era do mundão, eu só tenho 2 anos de convertido, né? Quando eu era do mundão, eu tinha muita raiva do meu pai. Eu odiava meu pai. Por quê? Porque teve um tempo que do nada, eu assim mesmo, depois de adolescente, tipo, eu queria ter um pai e não tinha. E do nada eu comecei a ter ódio dele. Porque eu queria ter um pai do meu lado pra gente estar conversando. Aquelas coisas de homem que a gente fala, né? De homem pra homem e tal. Ou alguém pra desabafar. Certas coisas assim que necessita ter um pai dentro de casa pra você poder desabafar. Eu não tinha. E eu queria ter isso. Do nada eu fui tendo aquela raiva dele, aquele ódio dele. Eu odiava ele. Tanto é que minha mãe dizia, não, cara, mas ele é seu pai. Eu disse, não, mas eu odeio ele, eu não quero saber dele. E uma das coisas que eu tive que renunciar foi esse ódio que eu tinha dele. Tanto é que quando uma amiga minha me evangelizou, ela que foi que ganhou minha alma para Jesus, ela falou sobre isso. Cara, você tem alguém que você não perdoa? Que você ainda não perdoou? Eu tenho, meu pai. Ela, mas você tem que perdoar, cara. Já que você agora está tendo uma vida com Cristo, você tem que perdoar. Eu disse, não quero perdoar não, não sei o que lá. Mas tem que perdoar. E com o tempo eu fui fui pedindo a Deus. E aquele ódio, aquela vontade que eu tinha, eu sacrifiquei. Eu renunciei por amor a Cristo. Esses são exemplos, né? Tem várias coisas também. Mas esses são dos exemplos de sacrifício por amor a Ele. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito pelo aquele que crê e não pereça, mas tem vida eterna. Só de você ler, você já tira uma reflexão aqui. Se Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho por mim, o que é que eu tenho para dar a Deus? A sua vida é Ele. Deus deu a vida do seu Filho por você. Você também pode dar a sua vida por Ele. Mas como é que eu dou a minha vida para Deus? Como é que eu dou a minha vida por Cristo? Renunciando os seus desejos carnal, os seus desejos emocional que você tinha quando você era do mundo. Por amor a Cristo. Ah, cara, mas é difícil. E você acha que eu não sei? De vez em quando eu faço cada um. Eu não, tem que passar por isso, que eu sei que isso vai valer a pena. E vale a pena.
Uma das coisas que eu já recebi logo de cara quando eu estava sendo evangelizado foi isso, que a palavra-chave do evangelho é renúncia. É renúncia, é renunciar às coisas do mundo, é renunciar aos prazeres mundanos, renunciar àquela amizade que você tem que não lhe edifica, renunciar àqueles contatos que você tem, sabe? Para quem tem aí a maioria, que não lhe edifica, que só vai lhe levar para o lado ruim, que só vai lhe levar para o lado da fornicação, por exemplo, só vai lhe levar para lugares ruins também, que você tem que renunciar. Você renunciando isso, Deus vai estar se agradando de você. E às vezes aquela vontade que você tinha de estar com essas pessoas, de fazer essas coisas, você já não vai ter mais. É o nosso maior sacrifício que a gente tem para dar a Deus. A palavra de Deus diz que o nosso maior sacrifício é o nosso sacrifício vivo, renunciando às nossas vontades por amor a Deus. Vai queimar a carne? Vai. Vai ser luta? Vai. Mas vai valer a pena, porque logo depois você vai parar e vai pensar: caramba, graças a Deus que eu fiz isso. E hoje eu sei que eu estou bem melhor na presença de Deus do que fazendo as coisas do mundo. Quanto exemplo tem de pessoas que não viviam sem usar droga? Começou a andar com Cristo, começou a ouvir a palavra, aceitou Jesus, lutou, se sacrificou por amor a Ele, sacrificou essa vontade e hoje vive sem isso. Hoje, graças a Deus, vive sem essas coisas. Por quê? Porque aquele vazio que a droga não conseguiu preencher, Deus conseguiu preencher. Santo Agostinho disse uma vez que existe um vazio do tamanho de Deus no coração humano. E é esse vazio que Deus precisa preencher. Então, a palavra-chave que você tem que dar hoje é sacrifício. Sacrificar o seu tempo, aquele seu horário, aqueles seus afazeres. Claro, se for algo importante, aí você tem que fazer, claro, né? Que você também não vai estar se desleixando. Mas se for algo que você pode, que você vê que pode deixar de lado, deixe, pelo menos por um tempo. Faça um momento de oração com Deus. Tire pelo menos uma parte da manhã, uma parte da tarde. Não tenho nada para fazer agora, vou orar, vou jejuar, sei lá, se for possível. Mas sacrifique. Porque quando você estiver na Nova Jerusalém, desfrutando das boas novas que lá terá, principalmente quando você estiver na frente de Jesus Cristo, você vai ver e vai parar para pensar que vale a pena ter sacrificado todos aqueles prazeres e vontades para estar fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque hoje eu estou vivendo com Cristo. Os desejos também do pensamento a gente deve sacrificar, né? Uma coisa também que às vezes eu luto comigo mesmo, por exemplo, vem certos pensamentos errados e eu não quero, e fica aquela batalha e tal, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior inimigo é a nossa carne, é o nosso eu. Então, outro tipo de sacrifício é sacrifício emocional da mente. É você sacrificar aquele desejo que você, por mais que você goste de pensar, mas você sabe que não vai te fazer bem. E pensamento leva a ação. De tanto você pensar, uma hora você vai querer cometer. Então, o melhor sacrifício também é esse, sacrifício da mente. É você ver aquele pensamento: não vou pensar. Vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai fazer alguma coisa. Mas vá buscar a palavra de Deus, porque ela sim vai tirar esses desejos pecaminosos que você tem da mente. E a Bíblia também diz que esse é um exemplo para quem fica pedindo prova de amor para os outros, né? Tá lá em João 15:13, que é: não existe nenhum amor maior do que esse, amor que deu a sua vida pelos seus amigos. Tem muita gente que fica pedindo prova de amor do namorado, da namorada, ou de um amigo, de uma amiga, por exemplo, que, sendo que teve alguém há 2000 anos atrás que deu essa prova de amor por você e você não percebeu. Tá lá em João 15:13 e em João 3:16. Meu irmão, minha irmã, se liga, não fique pedindo prova de amor para quem não pode lhe dar, não. Que aquele que pode já lhe deu 2000 anos atrás. E o exemplo é aí hoje. Se alguém que você é hoje, é graças ao Espírito Santo de Deus, através do sacrifício de Cristo. Então, antes de você estar pedindo prova de amor para alguém, estar pedindo alguma coisa para alguém, para aquela pessoa provar que gosta de você, se lembra de Jesus. Que Ele que morreu por você, Ele fez algo que ninguém nunca fez, faz nem fará por você, que é dar a vida dele por você. Então, a mensagem que eu venho dar para você hoje é essa: sacrifício, renúncia. Renuncie as coisas do mundo, por mais que seja difícil, mas bota o joelho no chão, pede direção a Deus, pede para Deus colocar desejos que glorifiquem a Deus, pede para Deus também colocar amizades que glorifiquem a Deus, para que aquele desejo que você tem de fazer as coisas do mundo seja passado. Sacrifício é bom e vale a pena. Por Cristo é melhor ainda. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você puder, deixa o seu like, compartilha, me dá essa força para que o meu canal venha crescer e para que a palavra de Deus venha chegar mais longe também, viu? Curta lá, compartilha e
Deixa aqui alguma palavra nos comentários se você gostou, de algum tema também que você quer que eu venha dar também, viu? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.